Oi, eu sou Camila Bottino. Oi, eu sou Flávia Nobre. E hoje a gente vai dar dica de como montar uma proposta comercial. Meu celular não estava no Vibra. Agora está. Tô gravando. Ridículo! Tá vibrando, Celeste. Botei agora. Nossa, essa aqui tá me olhando com uma, né? Hoje a gente vai falar sobre... Então, gente, a Camila abandonou o posto, né? Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do YouTube. E essa semana a gente vai falar... O barulho do brinco. E hoje a gente vai dar dica de como elaborar uma proposta de trabalho. Tudo começa com a elaboração da proposta comercial que você vai mandar para o seu cliente. A gente já falou um pouquinho sobre os canais de comunicação que você pode ter e demos a dica de concentrar tudo no e-mail, né? Porque é assim que a Dona Aranha faz. A gente pede para todas as pessoas mandarem suas perguntas, pedidos de orçamento para o nosso e-mail. Inclusive, se você quiser mandar, o e-mail está aqui, contato@donaranha.com.br. A gente tem lá já uma proposta padrão para enviar para todos os clientes. É isso que a gente vai falar hoje para vocês. Como é que a gente definiu que seria melhor ter uma proposta padrão do que ter uma proposta específica para cada cliente, né? A gente recebe muito pedido por e-mail de proposta, muitas vezes por clientes interessados, muitas vezes por curiosidade, né? De ter noção de preços e de ter noção de como é o nosso trabalho mesmo. Então, assim, a gente perdia muito tempo elaborando propostas específicas para cada cliente. A gente, às vezes, demorava muito para responder para o cliente, até a gente saber a data da festa, o local da festa, o tema, se tinha imobiliário, se não tinha imobiliário. Então, a gente criava as propostas específicas para todo mundo. Então, isso demorava muito para a gente enviar a proposta e, assim, o cliente demorava para receber essa proposta. A nossa proposta é reformulada anualmente, ou seja, sempre que os fornecedores fazem algum reajuste, a gente também tem que repassar esse preço para o cliente, né? E além disso, a gente está sempre mudando, a gente diz que é um documento vivo, né? Nossa proposta, a gente está sempre acompanhando o que tem de novidades no mercado, então de repente se a gente quiser mudar algum item ou acrescentar, a gente vai editando essa proposta, então não tem problema, se você fez uma em janeiro, chegou em agosto e acha que ela já está defasada, tudo bem, você faz uma nova versão, o que vale é você vender para o cliente com preço, com as informações que tinham na proposta quando foram enviadas. Inclusive a gente coloca até um tempo, né? Essa proposta é válida por 30 dias. Mas assim, voltando um pouco. Depois de muitos pedidos de proposta, de muitos pedidos de orçamento, a gente encontrou uma proposta padrão que se adequasse à maioria dos pedidos dos nossos A clientes. gente está falando sobre decoração, então a gente vai tentar dar umas dicas bem genéricas que você consiga adaptar para o seu ramo de negócio. Então hoje a gente viu que quando o cliente ele quer saber sobre preço de decoração, quando ele procura a Dona Aranha, ele considera a decoração tudo, não só a mesa decorada. Então ele considera doces decorados, bolo, mesa de convidados, entrada do salão, mobiliário para a mesa principal, mobiliário da área de convidados. E hoje o cliente consegue receber um orçamento completo de toda a parte de decoração. Mas se você não trabalha com decoração, você trabalha, por exemplo, com papelaria ou com bolas para o salão, o que é importante é você colocar todos os seus produtos dentro do orçamento, todos os valores possíveis, todas as combinações, porque muitas vezes o cliente quando pede, ele não tem noção exata do que ele quer. Então cabe a gente nesse momento vender o nosso serviço, vender os nossos produtos, mesmo que ele peça, por exemplo, só um item, eu quero saber quanto custa uma guirlanda de têxtil, vamos supor, né, de papelaria. Você aproveita esse momento e manda outras opções também, não fica restrito só ao que ele pediu, porque muitas vezes ele nem sabe que é possível fazer outras coisas com o seu trabalho. A maioria dos pedidos que a gente recebe por e-mail é: oi, quanto é essa decoração? Às vezes anexa, né, uma foto de referência, às vezes fala: quanto é aquela decoração que vocês fizeram? Então a gente criou na nossa proposta exatamente isso, um custo de decoração, só que a gente inclui itens opcionais, porque aí você começa a gerar interesse do cliente, né, e mostrar para o cliente que você pode, além da mesa, você pode decorar as mesas de convidados, você pode decorar o salão, você pode oferecer lembrancinhas, convites e outros itens que sejam interessantes para ele incluir na festa dele. Então vamos lá, a gente vai falar agora sobre item por item que existe na nossa proposta de decoração, mas você pode pensar no seu segmento, de que forma você adapta o seu negócio, tá? O primeiro item, então, da nossa proposta tá lá.
Decoração, não, qual é mesmo o primeiro? Decoração. É criação do projeto da identidade visual, onde a gente vai pegar um tema comercial, qualquer tema que ela escolheu e transformar em uma mesa exclusiva. Então, nesse momento, a gente vai entrevistar a cliente, o filho, a gente gosta muito de falar com as crianças, porque as ideias mais inusitadas vêm das crianças, né? Então, na criação da identidade visual é quando a gente vai criar a carinha da festa, né? Então, a gente vai definir alguns itens básicos que vão desde o convite até as lembrancinhas. Nesse item, a gente cria, então, a unidade da festa, vai definir se vai ter flor ou não, quais as cores das flores, as cores das louças, qual o tipo de suporte que a gente vai usar, se vai ser louça, ratã, madeira, vidro, se a gente vai misturar esses elementos. Então, para a gente definir a identidade visual da festa, a gente precisa fazer uma visita. Vai olhar o mobiliário disponível, vai olhar o espaço, vai olhar a questão de luz e vários outros itens, mas a gente vai fazer um vídeo específico sobre visita de locação, né? Porque é um item extremamente importante, mas que tem que estar incluído nesse item de decoração, né? Na proposta, você precisa especificar que você vai fazer uma visita no local. E você não tem essa experiência e essa visão, você consegue cometer vários erros que a gente vai explicar no próximo vídeo. Mas é muito importante a gente fazer uma reunião com o cliente no local da festa, né? Pra gente poder, além de conhecer o cliente, a mãe, a criança, a gente conhecer o espaço que vai ser a festa. Acho que isso pode mudar alguma definição em relação à identidade visual e em relação ao projeto, né? Às vezes até o tema muda, né? Quando a gente vai visitar o espaço. Mas deixa pra falar isso depois, né? A gente vai ter um vídeo só sobre visita técnica que a gente explica melhor esses itens. Então, por que a gente desmembra o item decoração em vários subitens? Porque a gente precisa explicar para a cliente o motivo da gente estar cobrando aquele valor. Dentro desse item decoração, está incluída a decoração da mesa principal, tá? Que é uma mesa existente no local ou vai ser uma mesa alugada. Isso a gente vai verificar após a visita no local. Tá? O que é importante é o seguinte, a gente coloca um limite do tamanho dessa mesa, né? Então ela tem que ser uma mesa de no máximo 2x1, porque se a gente chega lá e já tem uma mesa, mas essa mesa mede 4 metros, por exemplo, a gente vai ter que incluir outros itens. Então a gente coloca que se passar desse tamanho, a gente vai cobrar por metro quadrado a mais. Essas são observações que a gente foi incluindo ao longo do tempo na nossa proposta, que depois a gente vai listar, né? Essas observações finais que são super importantes, que a gente sempre vai incluindo na nossa proposta. Ela sempre vai se modificando com essa inclusão de novos itens de observação. Após a visita, a gente vai avaliar a necessidade de decorar outras áreas além da área da mesa principal. Tá? Isso são itens opcionais que depois a cliente vai definir se vai querer ou não. Então, ele só vai ser contratado mediante a contratação da decoração, né? Então, dentro desse item de decoração, a gente especifica, né, deixa ainda mais claro o que exatamente está contratado. A gente costuma falar que são itens não perecíveis, ou seja, os personagens, e aí a gente vai definir se vai ser em biscuit, se vai ser em feltro, se vai ser em papelaria. Isso tudo a gente define depois que a gente envia essa proposta e a cliente paga. Além dos personagens, estão incluídos na nossa proposta os suportes para doces, né? Podem ser bandejas, caixotes, tudo que vai em cima da mesa. Parte de papelaria, então tag para identificação dos docinhos, tag com os personagens do tema. Bandeirola, o que for decorar atrás da mesa também, sem a contratação do mobiliário ou de um painel. Às vezes o espaço já tem uma parede branca, então todos esses itens que forem decorar a parte de trás, se vai ser papelaria, quadrinho, bastidor, bandeirola, isso tudo a gente também vai definir na definição da identidade visual da festa e do estilo da festa, né? Aí. Importante uma observação. Quando a gente pega algum tema que são vários personagens, por exemplo, Galinha Pintadinha, Turma do Mickey, Super Wings, né, que são alguns temas que a gente tem 8, 10 personagens, a gente não coloca que todos esses estarão incluídos na proposta de decoração. Então, o que a gente faz nesse caso? A gente usa os principais personagens. Se a gente conseguir todos, ok, a gente até usa. E a gente sugere que outros personagens de menor importância entrem como guloseimas ou entrem como papelaria. A nossa proposta, a gente mantém genérica, né? A gente não especifica a quantidade de personagens, a quantidade de suportes de doces. A gente não especifica na proposta, porque isso pode gerar uma contagem, né, da cliente na hora, falar, mas você disse que ia ter 30 pratos e só tem 28. Então, assim, a gente não especifica essa quantidade, até para não limitar o nosso processo criativo mesmo. Então, na proposta, a gente mantém esse item genérico. Então, a gente já teve, né, uma situação que a cliente já, quando recebeu a proposta, ela já mandou pra gente, olha, minha filha quer todos os personagens da Galinha Pintadinha.
porque ela gosta de todos os do DVD. Ela gosta da Mariana, da Dona Aranha, da girafa, do galo. A gente já fez na resposta ao e-mail para ela, quando a gente anexou a nossa proposta, a gente já sugeriu, olha, a gente não coloca todos os personagens em bonecos. A gente vai colocar alguns personagens como bonecos, alguns personagens como mini cenários de papelaria, alguns personagens com alguns itens específicos do DVD. Então a gente já sugeriu, já fez essa explicação para que ela não ficasse sugestionada ou ela não se frustrasse quando ela recebesse a festa dela. Bom, o último item, não menos importante, que tem que ter quando a gente fala de contratação da decoração é montagem, desmontagem, frete, ou seja, são serviços que custam pra gente, aliás, custam bastante, frete, mão de obra especializada. Tem que valorizar essa proposta, você tem que colocar tudo de fato que te gera custo, que te gera tempo, porque se você não der valor a isso, não vai ser a cliente que vai dar. Então, não olha a testa, relaxa, sorri. Isso. Olha esse barulhinho. Então, por que a gente desmembra o item decoração em diversos subitens, né? Porque a gente precisa mostrar para a cliente que não é só a decoração da mesa. Porque às vezes a cliente responde pra gente assim, mas só a decoração da mesa você me cobra esse valor? Não, eu não cobro só a decoração da mesa, eu cobro todos esses itens. Então você precisa valorizar o seu trabalho e mostrar para a cliente a quantidade de itens que estão inclusos dentro da decoração. É isso também a gente foi percebendo com o tempo, né? Antes a gente colocava lá, decoração e o nosso valor. E aí a cliente realmente reclamava, não entendia por que era aquele valor só para o item de decoração. E hoje, como a gente discrimina tudo, ela já nem pergunta mais, né? Já até que ela fala, nossa, tá até barato. Então, uma coisa importante, a gente não tá falando valores aqui, porque cada cidade, cada mercado pratica um preço diferente, né? Mas se você quiser saber, é só mandar um e-mail que a gente manda pra você. Então, uma vez contratada a decoração, né, com a Dona Aranha, a gente vai sugerir outros itens que vão complementar essa decoração da mesa principal, que podem ser a decoração do salão de festas, da mesa de convidados, pode ser locação de mobiliário, pode ser balão, pode ser esses itens perecíveis que não estão incluídos, né, que são bolos, doces, flores. Convite, identidade visual, né? Porque a gente também coloca isso tudo como opcional, porque é uma maneira da gente conseguir garantir o item de decoração e se a cliente quiser contratar, é um item à parte. Então, convite, tanto virtual quanto impresso, é o próximo item da nossa decoração. Por que a gente desmembrou tanto a proposta, além do item de decoração, nesses outros itens? Porque se você fecha uma proposta com um valor inteiro, com todos os itens, assusta, né? O cliente vê um preço final de uma festa geral e ele pode não querer fazer aquela festa completa, né? Ele pode querer fazer uma festa bonita, exclusiva, personalizada, mas sem onerar tanto no custo dele. Então você não precisa, não é obrigado a contratar os outros itens com a gente. Às vezes você já tem uma pessoa que faça doce para você por um preço mais em conta. Às vezes você mesmo pode fazer um convite. Esse ano eu não vou gastar com convite. Então você não precisa obrigar o cliente a fechar uma festa inteira com você. Inclusive a gente deixa isso bem claro quando manda a proposta, né? O item obrigatório é o item de decoração. Todos os outros itens entram como opcional. E além disso, pode ser que no salão de festa já tenha, por exemplo, mesa principal, mesa de convidados, mas se não tiver, a gente desmembra tudo. Então são desses itens que a gente vai falar agora. Bom, mas como a gente coloca então os preços, né, de mobiliário, por exemplo, dentro de uma proposta? Se a gente ainda não sabe qual a mesa que vai usar, qual vai ser o tom da festa, a gente correria sério risco de colocar um valor na proposta e depois resolver mudar de ideia e falar, então, na verdade eu pensei que para essa festa de fazendinha fica melhor uma mesa carroça, só que ele é mais caro. E a gente não gosta de jeito nenhum de ter que mudar o valor depois que a cliente pagou. A gente considera um preço médio, a gente pega o valor de todos os fornecedores, calcula mais ou menos quanto ficaria desde a mesa mais barata até a mesa mais cara e coloca um preço médio. Isso vale para o frete também, né? Porque esses fornecedores de imobiliários, eles estão espalhados no Rio de Janeiro, então o valor varia muito. A gente também considera um frete médio. E claro, em alguma festa a gente vai conseguir ganhar um pouquinho mais, outra festa a nossa margem vai diminuir um pouco, ou então a gente já faz um combinado com o fornecedor, né? Tem fornecedores que a gente consegue fechar um valor independente de qual mês a gente vai escolher. Dentro desse item imobiliário, depois da visita, a gente pode definir se precisa, além da mesa principal, se precisa alugar mesa de convidados, se a gente precisa alugar um painel de fundo, uma estante para lembrancinhas, um aparador, algum outro item para complementar a decoração.
E o ideal é você sempre contratar todo o mobiliário da festa com um único fornecedor, né? Porque aí você economiza no frete, tanto para o cliente quanto para você, porque aí acaba o estilo sendo igual, né? Às vezes o fornecedor tem uma mesa de laca e ele tem um aparador complementar de laca, então você consegue fazer com que a festa tenha toda uma identidade também com o mobiliário, né? Isso é muito importante. Não, e além disso também na hora da entrega na festa, né? Então é um fornecedor só. Quando você consegue concentrar o máximo de peças no mesmo fornecedor, você otimiza tempo na hora da montagem também. Então, além do mobiliário, a gente tem vários outros itens opcionais na nossa proposta que a gente vai avaliar de acordo com o tema, de acordo com o estilo da festa. Pode ser que a festa precise de flores, pode ser que a festa precise de balões, pode ser que precise de decoração de mesa de convidados, aluguel de toalha, passadeira, criação de uma passadeira, e isso vai depender de cada festa específica. Por isso, são itens opcionais. Às vezes o cliente fala assim pra gente, tá bom, desses itens opcionais, o que você sugere que tenha? Me monta uma proposta, o que você acha que vai ficar bonito a minha festa, mas que não vai onerar tanto. Então a gente vai criar uma proposta específica para ele, sugerindo alguns itens desses opcionais. Antigamente a gente tinha o item flores já incluído, né, no valor principal de decoração. E aí a gente pegava um tema de menino, por exemplo, que não fosse usar flores na mesa, e a mãe falava, ah, mas eu não vou usar flor, você não pode me dar um desconto? E a gente aprendeu com isso então, né? Então tira tudo isso que a mãe pode querer falar, ah, eu não preciso. Deixa só o essencial, que aí dessa forma você vai cobrando extra se realmente tiver necessidade. Tem apenas 2 itens na nossa proposta que não tem o preço especificado, né? Que é lembrancinha e centro de mesa. Porque é um item que varia muito de cliente para cliente, né? Tem cliente que quer uma lembrancinha simples e tem cliente que quer uma super lembrancinha. Tem cliente que quer um centro de mesa simples, tem cliente que nem quer centro de mesa, né? Tem cliente que quer um super centro de mesa. Então isso realmente não tem como a gente especificar, porque é muito variável. E além disso, também depende muito do tema, né? A gente gosta de criar lembrancinha e centro de mesa de acordo com a identidade visual da festa. Então, como a gente, quando manda a proposta, ainda não sabe o tema, a gente deixa para definir o valor desse item junto com o cliente. A gente também resolveu incluir na nossa proposta o valor de bolo, doces e guloseimas personalizadas, porque são itens que fazem parte da decoração. A gente não consegue imaginar uma mesa decorada sem considerar como vai ser o bolo, se vai ser um bolo de pasta americana, se vai ser um naked cake, se vai ser espatulado, enfim. A mesma coisa os docinhos, a gente gosta de compor com uma grande variedade, então a gente sempre sugere para cliente, né, de você aumentar a variedade e diminuir a quantidade de doces unitários. Então, por exemplo, a gente acha super legal quando uma mesa tem cupcake, brownie, docinhos simples, docinhos modelados, bala de coco, enfim, colocar uns 5 ou 6 doces que também fazem parte da decoração. E a mesma coisa para guloseima, né, personalizada. A gente pode fazer caixinha, tubete, é outro item que vai variar bastante de acordo com o tema escolhido. Bolo é outro item que varia muito o preço, né? Então a gente colocou hoje na nossa proposta um bolo padrão, que é ou o bolo naked cake, ou um bolo espatulado, ou um bolo com pasta americana liso, porque o cliente pode querer um bolo em formato de castelo. O preço não tem como a gente colocar, a gente precisa entrar em contato com a Cake Design para saber quanto ela vai cobrar. A gente não tem como colocar na proposta um bolo de 3 andares, de 5 andares, porque vai variar. Varia de festa, varia do tamanho da sua festa, do tema da sua festa. Então hoje na nossa proposta é um bolo básico, que atende ao padrão da Dona Aranha, né? Que é um bolo de qualidade, de fornecedores de qualidade, mas é um bolo que não altera o valor dependendo do tema. E aí a gente pode complementar esse bolo com topper de papelaria, com flores, aí vai dependendo do tema. Mas se a cliente exigir um bolo maior, né? Ah, não amo esses bolos grandes, eu quero um super bolo, então ok, a gente tira esse bolo padrão da nossa proposta e vai cotar para a cliente o bolo específico do jeito que ela está querendo. Dessa forma então a gente coloca na proposta bolos a partir de e coloca um valor. E assim como funciona para mobiliário, bolo e doces é a mesma coisa. A gente tem vários fornecedores, todos que a gente já provou, já experimentou, né? Fornecedores que a gente aprova, pega uma média de valores e coloca na proposta. Então as guloseimas personalizadas também entraram como itens opcionais porque depende do tema, né? Então a gente gosta muito de pesquisar, entender o que a criança quer, qual doce que ela gosta, porque, por exemplo, não pode faltar marshmallow. Marshmallow não cabe dentro de um tubete, então a gente tem que achar algum potinho, né, algum recipiente que dê para colocar a guloseima específica que aquela criança quer. Para finalizar nossa proposta, a gente sugere a contratação de uma recepcionista, né? Ela pode ficar na entrada da festa, marcando os nomes dos convidados nos presentes. Ela pode ficar perto da mesa principal, controlando aqueles avanços antes do parabéns. E além da recepcionista, a gente também sugere uma caixa de presentes, que é o aluguel de um baú, de uma caixa também, depende do tema da festa, para concentrar ali e organizar os presentes na hora de ir embora.
E a gente fecha a nossa proposta com as observações. E a gente sempre inclui novos itens nessas observações para que fique tudo muito claro para a cliente, né? Não fique nada sem falar para ela e ela não gere dúvida e não tenha nenhum problema na hora da contratação. Essas observações são muito importantes, elas têm que estar já na proposta inicial, não adianta você colocar no contrato, porque senão ela pode falar, mas eu não sabia disso, se eu soubesse eu não teria contratado. Por exemplo, a gente fala sobre a limpeza do salão. Quando a gente chega para decorar, o salão já tem que estar limpo, livre de qualquer mobiliário que a gente não vai usar. Porque já aconteceu da gente chegar para montar uma festa e tá tudo sujo, ter balão pendurado, doce colado no chão, ou seja, a gente teve que perder o maior tempo da nossa montagem para poder limpar o salão. Então são itens que a gente vai aprendendo com a experiência e colocando, né? Por exemplo, vaga de carga e descarga, a gente pede, deixa isso bem claro na proposta, a gente precisa de um espaço para descarregar o nosso material. Danos no salão, se alguém quebrar alguma coisa, é de responsabilidade do contratante. São vários itens, se você quiser saber todos, escreva aqui pra gente, manda um e-mail que a gente passa para você. E pode ser que a gente inclua novos, tá? Porque sempre vão sendo incluídos novos. Bom, outro item que não está escrito em momento nenhum, mas que as pessoas sempre pedem é: Flávia, Camila, vocês indicam buffet, animação, foto, enfim. Sim, a gente faz essa assessoria completa para a festa. Claro, se a cliente fechar a decoração, ou seja, a gente deixa isso bem claro no e-mail, né? Quando pedem, vocês são só decoração, vocês fazem buffet também. A gente fala, a gente cria a decoração, porém após o fechamento da proposta, a gente faz sim uma pesquisa, né? Uma assessoria para demais fornecedores. A gente pode contratar todos os serviços para a festa da cliente sem nenhum problema, mediante a contratação da nossa decoração. Então é isso, essa é a nossa proposta de decoração. A gente ficou hoje bem focado na parte de decoração, mas como a gente falou, mas se você é algum fornecedor de doce, de bola, de mobiliário, eu acho que a principal dica é você colocar todos os seus itens, você vender bem o seu produto, o seu serviço, mesmo que o cliente peça algo específico, manda para ele todo o seu portfólio, explica o que você pode fazer além daquilo que ele pediu, tá bom? Então é isso, se você ainda não curtiu, não compartilhou, não se inscreveu no canal, aproveite, faça isso agora. Toda semana tem vídeos novos. Então agora vamos falar de festa. Mas a gente vai falar de festa nesse vídeo de hoje? Não. Os monstros vão invadir a nossa festa. Fique de olho que o próximo vídeo é sobre eles que a gente vai falar.